palavra de Deus para você nessa noite. A pastora Carla já quer festa, já canta parabéns, não sei o que. Pode dar, tá vendo? Quero compartilhar algo com você muito precioso. Deus tem nos dado palavras assim tão pessoais, tão intimistas. Falei semana passada, não sei se você se lembra, que a minha vontade era de pôr uma cadeira e a gente sentar em volta assim, a gente bater um papo sobre o que o Senhor ministrou sobre a nossa vida domingo passado. E é assim que eu olho para essa palavra hoje. Um papo em família, uma conversa em casa. Compartilhar algo com você que eu tenho certeza que você já leu na Bíblia, tenho certeza que você já ouviu grandes preletores falando sobre isso. Talvez possa ser uma palavra que você foi até muito tocado em uma ministração, mas eu queria compartilhar ela com você como um pai compartilha uma palavra com os filhos. Eu queria de verdade compartilhar, não pregar, dividir, declarar ela sobre a sua vida. Nós falamos semana passada sobre as bênçãos, né? Sobre a bênção patriarcal, sobre o que é falado, sobre o que é dito, e o poder que isso tinha, né? E tem ainda, mas de como que Jesus, ele ressignificou isso no Novo Testamento, trazendo uma bênção muito mais abrangente, muito mais acessível, mas também com muito mais responsabilidade. E eu quero falar com você sobre essa igreja do Senhor Jesus, sabe? Sobre a plenitude, o tema da palavra é a completude da igreja. Aonde a igreja se faz completa, aonde que a gente pode falar assim, nossa, nós estamos vivendo o propósito completamente. Tem muitos tipos de igreja em termos institucionais, né? Tem a igreja que ela é mais voltada para missões, tem a igreja que é mais voltada para as curas, para as libertações, para as campanhas, tem a igreja que é mais voltada para ensino, tem a igreja que é mais pastoral, e é tudo bíblico, está na Bíblia, né? Os 5 ministérios lá. Então cada pastor, ele precisa ter os 5 ministérios, mas ele vai ter sempre um ministério que vai se destacar, e isso vai apontar para a igreja dele no sentido da igreja que ele pastoreia, o redil dele, o rebanho dele. Então tem a igreja mais profética, mas então não existe nenhuma igreja completa, nesse sentido não. Nesse sentido, a igreja do Senhor Jesus, ela é uma igreja. Então a igreja que é profética, juntamente com a igreja que é missionária, que é missional, que é a igreja que é mais mestre, elas se juntam, e aí o corpo de Cristo então é um corpo perfeito e completo. Mas existe para cada uma dessas igrejas, ou dessa veia de igreja, ou desse braço de igreja, algo que é igual para todas elas, e para nós também, e que aponta para uma completude. E Jesus, ele resumiu isso de uma forma muito poderosa, muito clara, quando questionado. Só que às vezes a gente fica tão em si mesmado, né? Tão voltado para nós mesmos, olhando para si próprio, que nós esquecemos do que é de fato, o que nos faz dizer que estamos vivendo o propósito de Deus. Eu queria começar com você, nessa noite, em João capítulo 1, verso 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, nós vamos ler assim, até o versículo 17, queria que você acompanhasse comigo, João 1:1,
fala assim o texto. Você achou aí? Não, vou esperar você achar. Enquanto tiver folhinha batendo, eu vou esperar. É gostoso ver os barulhinhos das folhinhas batendo? Quando tiver folhinha batendo, a gente vai esperar. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, fala assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, a quem o revelou. Só até aí. João inaugura os seus relatos, né? O seu testamento, o seu livro como evangelho, apontando para a completude de Jesus, para a eternidade de Jesus. Antes de tudo ele já era, ele fez tudo, ele é tudo, e ele agora está na terra, na sua completude, se fez homem, habita entre nós, veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então qual que é a primeira missão de Jesus? Qual que foi a coisa mais importante que Jesus fez na terra? Dar ao homem o poder de ser filho de Deus. Então, aonde está o nosso fim? O nosso fim está em sermos filhos de Deus. Então, o que é a coisa mais importante de vivermos nessa terra? Vivermos como filhos de Deus, sermos filhos de Deus. E aonde que nós encontramos isso? Em Jesus. Ele veio para nos fazer filhos de Deus. Agora, como que Jesus fez isso acontecer? Ele veio à terra, e João está falando que este é aquele que eu falava, Moisés tem a sua lei, Jesus agora inaugura a graça, favor e merecido, mas como que isso se dá? Se dá em Jesus ter aceito vir à terra, aí ele fala, aberto mão da sua glória, aberto mão de tudo aquilo que ele é, de tudo aquilo que ele estava no céu, para vir à terra, viver como homem nessa terra, e morrer por nós. Se Jesus tivesse vindo à terra, mas não tivesse morrido, o que João está falando não seria verdade. Foi porque ele morreu por nós, foi porque ele se deu por nós, foi porque ele derramou o seu sangue por nós,
que a missão do filho se fez completa. Então o filho também tinha uma missão. O filho também tinha algo a fazer. O filho também tinha algo que ele precisava cumprir nessa terra. E aí, porque ele morreu, ele nos deu o poder de sermos filhos de Deus. O que eu estou querendo dizer para você? Por que eu estou repetindo isso e querendo que você entenda isso? Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Levanta sua mão, deixa eu ver se você está aqui. Você recebe Jesus como seu Senhor, e isso te dá o direito de ser filho de Deus. Então, quando eu confesso, é assim mesmo. Quando eu confesso Jesus, isso é maravilhoso. Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. E isso me dá o direito de ser filho de Deus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso a Jesus como meu Senhor e Salvador. E isso me faz filho de Deus. Então, olha para esse irmão que está do seu lado. Se você estiver chateado com ele por algum motivo, você tira a chateação, porque você está do lado de um filho de Deus. Amém ou não? Mas até ele, pastor, até ele. Até ela, pastor, até ela. Até aquele meu vizinho, até seu vizinho. Se confessar Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, isso lhe dá o direito de ser filho de Deus. E sabe qual que é o desdobramento disso? Isso é igreja. Isso é ser igreja. Um bando de gente, um punhado de gente incompleta, um punhado de gente com defeito, um punhado de gente com ferida, um punhado de gente com as suas manias, que se juntam e agora todos são filhos de Deus. Todos agora são feitos filho de Deus. E o plano para que isso se desse era Jesus morrer na cruz. A psicologia, ela vai dizer que a gente só aprende a ser filho quando se torna pai. E só aprende a ser pai quando se torna avô. Eu acho que faz sentido. Você que já é pai, você que foi pai há pouco tempo, é um pai mais novo, eu tenho certeza que você já teve aquelas crises da paternidade, da maternidade, de falar assim: meu Deus, está fazendo igualzinho eu fazia. Quantas mulheres falaram quando eram adolescentes, jovens, quando a mãe brigava, quando o pai brigava, falavam: quando eu for mãe, eu não vou fazer isso. E de repente, eis que nasce uma criança, e aí quando nasce uma criança, nasce uma mãe e um pai junto, né? E aí você se vê fazendo igualzinho. Por que será? Quantos de nós, quando somos pais, passa-se algum tempo, você olha para trás e fala assim: agora eu entendo meu pai, agora eu entendo a minha mãe. Diz os estudiosos que a gente só aprende a ser filho quando se torna pai, e que só se aprende a ser pai quando se torna avô. Dizem que ser avô, eu não sou ainda, mas dizem que ser avô é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Que é assim, a completude da vida. Deve ser, porque aí você aprende a ser pai, né? Quando você é avô. E aí, você imagina isso trazido para a igreja. Aí você fala para mim assim: pastor, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, não é, filho. Deixa eu te falar um negócio. A igreja é o protótipo daquilo que Deus quer no céu. A família é o protótipo daquilo que Deus idealizou no céu. Um pai, uma mãe e os filhos. O pai da igreja é o Senhor. A igreja gera vidas para Deus. A igreja cuida das vidas. A igreja amamenta os recém-nascidos. A igreja alimenta os mais velhos. E aí, numa família de muitos filhos, quem é fruto de uma família de mais de 10 irmãos? Levanta a mão aqui para mim, para eu ver. Glória a Deus. Como é que era lá?
os mais velhos cuidavam dos mais novos, era assim? Pois é, assim é a igreja. Tinha um filho atrás do outro, né, Sula? Era um filho atrás do outro, aquela escada de... Aí falava, como é que cuidava? Como é que faz? A gente tem 2 lá em casa e ó, penamos para cuidar. Aí você fala, como é que tem 10 e cuida? Como é que tem 15 e cuida? Minha avó teve 14. Como é que tem 14 e cuida? É porque o mais velho começa a cuidar dos mais novos. E a mãe cuida do mais novinho, e vai cuidando, e assim é a igreja. A igreja do Senhor Jesus é exatamente assim, uma família. E não adianta você querer falar assim, poxa, mas eu não quero isso para a minha vida, eu não quero esse plano para mim. Deixa eu te falar, querido, você já está inserido. Jesus, lá em Mateus 26, 39, disse assim, ó, e adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Até Jesus pediu para Deus, olha só, se for possível, passe de mim. Isso aqui é difícil demais. Eu vou sofrer demais, mas não foi possível. Tinha um plano, tinha um projeto, para que eu e você nos tornássemos filhos. E agora o que está acontecendo com a igreja de Jesus? Atos capítulo 2, lá mais no final você vai ver o testemunho da igreja nascendo. Aí fala que eles tinham tudo em comum, que eles viviam de casa em casa, que eles partiam o pão, que eles tinham o reconhecimento do povo, e o Senhor os acrescentava. E quem cuidava dos que eram acrescentados? Os que já estavam. A igreja. Deixa eu te falar, querido. Deixa eu falar algo que está no coração de Deus para você nessa noite. Tem alguém lá fora esperando que você cuide dele. Tem alguém lá fora passando por um problema que você já passou e já venceu. Tem alguém lá fora com uma dificuldade que você já venceu, que você sabe qual é o caminho. Tem alguém lá fora esperando a sua oferta de vida, de experiência, de capacidade, de dinheiro, porque ele sabe que tem um lugar que tem solução, e a solução é a igreja do Senhor Jesus. Talvez você está na igreja hoje, e eu falo isso no Espírito, Deus ministrando no meu coração aqui agora, e você está pensando, poxa, mas eu não sou nada, eu nunca faço nada, eu não tenho nada para oferecer, aí eu só venho no culto de noite, de vez em quando, mas eu não me sinto pronto para... Deixa eu te falar, querido, você é importantíssimo nesse lugar. Talvez você ainda não entendeu isso. Talvez você ainda não esteja exercendo aquilo que você tem capacidade para exercer, porque alguém um dia disse para você que você não podia, ou porque o ambiente que você foi gerado não deixou você aflorar, você pôr para fora aquilo que o Senhor te deu. Mas a sua experiência de vida, o amor que está no seu coração, o seu compromisso, tem alguém lá fora esperando que você derrame sobre a vida dele, que você só dê um abraço. Tem um programa terrível aí na televisão, que é um absurdo de audiência e de investimento financeiro. E eu estava olhando na internet e apareceu um corte para mim. Eu não sei o nome de ninguém, mas tinha uma pessoa lá que o castigo dela seria receber abraço. E ela ficou em pânico, porque ela odeia ser abraçada. Ela odeia ser abraçada. Deixa eu te falar, querido, deve ter gente lá fora que odeia ser abraçado também. Ela não é a única. Mas sabe por quê? Porque alguém deve ter ferido ela com um abraço. Alguém deve ter negado a ela tantas vezes um abraço que ela preferiu odiar. Ela criou uma barreira para não ter que viver aquilo. Quantos de nós estamos passando por isso? Quantos de nós
Yadá, Yabashai. Quantos de nós, a igreja é o único lugar que você tem, querido, de porto seguro, o único lugar de paz, o único lugar que você entra e sai e você tem a sensação que ninguém te incomoda, porque a sua vida é tão difícil, porque a sua guerra é tão dura. Mas deixa eu te falar para você, a igreja é muito mais do que isso. A igreja é lugar de cura, a igreja é lugar de restauração, a igreja é um lugar de colocar você no lugar que Deus tem. Se isso chama ressignificar, se isso chama restaurar, se isso chama qualquer outra coisa, não importa o nome que isso chama. Lá em Atos dos Apóstolos não existia esse termo ressignificar que está na moda agora, mas tinha o poder de Deus que dizia que eles viviam em comunhão, sigileza de coração, chamava a atenção do povo e o Senhor os acrescentava. Esse é o poder da igreja. Essa é a completude da igreja. A completude da igreja é quando nós começamos a fazer no outro o que o Senhor fez conosco. Quando nós começamos a reproduzir, a gerar filhos, porque o que nós carregamos é tão poderoso que nós queremos que o outro viva. Mas você pode estar dizendo para mim hoje nessa noite: pastor, o que eu carrego não é tão poderoso assim. Eu ainda não vivi isso. Eu ainda tenho questões na minha vida que preciso resolver. Eu não tenho condição de ajudar alguém. Então você está no lugar certo. É interessante porque Jesus ele caminha com seus discípulos 3 anos e pouquinho. Homens difíceis, homens que foram reprovados pela sinagoga, homens que não tinham um chamado religioso, tanto é que eles eram pescadores, eram cobradores de impostos, eram tantas outras coisas, porque para a sinagoga eles não serviam, e a primeira opção de um homem era servir na sinagoga. Homens reprovados, e ele caminha com aqueles homens, e aí ao final daquele tempo ele fala assim: agora eu vou vos enviar, agora vocês vão viver isso que eu restaurei em vocês. E deu ruim, teve briga entre os apóstolos, teve desavença, teve dificuldade, teve temperamento confrontando um ao outro, porque isso é humano, é assim mesmo. Mas a igreja do Senhor Jesus tomou todo mundo, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque as dificuldades daquele tempo não impediram eles de continuar. Qualquer dificuldade que você tem nesse dia, qualquer dificuldade que você tem vivido e que a igreja não tem olhado para você, a gente olha para a passagem da viúva, né? É tão interessante, né? Você pegar a passagem da viúva e dizer: olha, tá vendo? Ela deu tudo que tinha, e foi a maior oferta, porque ela deu tudo que tinha. Você também tinha que dar tudo que você tem. É legal, é verdade, está na Bíblia, mas o texto alerta a gente para uma chamada, um puxão de orelha de Jesus, dizendo assim: ó, tem pessoas no meio de vocês passando necessidade e vocês não estão vendo. Tem pessoas na casa que precisam ser assistidos e vocês não estão assistindo. Deixa eu te falar, querido, tem uma denúncia ali que a gente precisa enxergar. Não é certo que alguém pegue tudo o que tem e deposite e não seja assistido. A palavra de Deus nos manda cuidar das viúvas e dos órfãos. Talvez a gente não tenha essa necessidade hoje como igreja local, mas quantas pessoas no nosso meio estão viúvas de um abraço, que nunca mais terão, nunca tiveram, nunca mais terão, órfãos de um pai, órfãos de uma mãe, órfãos de uma família, órfãos de uma companhia, órfãos de um amigo, e nós não estamos olhando para isso.
e nos reunimos aqui como igreja, e levantamos um louvor maravilhoso como igreja, e festejamos como igreja, e celebramos como igreja, mas não doemos como igreja, não lamentamos como igreja, não repartimos como igreja, não entregamos como igreja. Eu quero desafiar você a entender que a completude na igreja é no dar, é no se entregar, é no reproduzir, é no fazer alguém restaurado como nós somos restaurados. E Jesus, eu falei no início da palavra que Jesus resumiu isso de uma forma tão poderosa, quase como uma fórmula. Em Mateus 22, 36, ele questionado pelos seus discípulos, perguntaram: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Eles estavam querendo saber assim, é tanta coisa, a lei se tornou em algo tão grande, a lei parece que ela foi reproduzindo regras e leis e dogmas e tantas coisas. O que realmente é importante, Jesus? O que realmente é grande para que a gente comece a viver? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas, querer saber de Deus acima de tudo, querer ouvir Deus em primeiro lugar. Mas tem o segundo, ele fala, e o segundo, semelhante a esse ali, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe qual que é a métrica do quanto eu posso amar o outro, querido? O quanto eu me amo. Sabe por que a igreja às vezes ela fica com tanta dificuldade de amar o próximo? É porque as pessoas que estão aqui dentro não estão se amando, não se expõem a isso, não se expõem a esse tratamento. Te fala, o quanto eu me amo, o quanto eu estou vivendo o que Deus tem para mim, o quanto eu tenho coragem de dizer não para aquilo que me fere, para aquilo que me ofende, o quanto eu estou livre para não ser manipulado, o quanto eu estou livre para ser em Deus tudo aquilo que Deus quer de mim, o quanto eu estou curado em amor de Cristo sobre a minha vida, o quanto que a cruz realmente gerou em mim essa nova criatura, o quanto que eu me expus ao sangue de Jesus, à palavra de Deus, para que ela me cure. Porque dói, querido, o remédio é amargo, tirar a casquinha de ferida dói, mas aí a gente cria um evangelho superficial, religioso, e a gente vai tocando a vida. E é gostoso vir na igreja, é gostoso adorar o Senhor, é gostoso encontrar com os irmãos que a gente gosta, né? Porque tem uns que a gente nem gosta tanto. Sim ou não? Não pode falar isso, né? Mas lá na mesa do lanche de hoje à noite, depois do culto, a gente vai falar. Porque as nossas feridas fazem nos sentir incomodados com as pessoas. E a gente vai tocando a vida, e por isso a gente deixa de ser completo em Cristo. E se não somos completos em Cristo, não cumprimos a grande comissão. E agora não só deixamos de viver o que Deus tem para nós, mas impedimos os outros de conhecer esse Jesus de verdade, que foi amado tanto quanto nós, mas não conhece esse amor. Quantos de nós precisamos nessa noite falar: Jesus, me cura. Jesus, eu quero amar aquilo que o Senhor tem em mim.
Deixa eu te fazer uma pergunta muito honesta. Muito honesta. Muito honesta, uma pergunta muito honesta. O quanto você ama aquilo que Deus colocou na sua vida? O quanto você ama o teu chamado? O quanto você ama os dons que Deus te deu? O quanto você ama as habilidades que você carrega? Amar mesmo. Sabe, querido? Eu acho que Deus se entristece conosco. Às vezes Deus nos dá uma voz linda, e talvez voz linda seja a coisa que a gente mais quer na igreja, né? Todo mundo quer cantar. Saber cantar, saber adorar, é tão bonito cantar, e é mesmo. Mas eu vejo todas as pessoas com uma voz maravilhosa, e quando é chamada para o ministério, fala: eu ensaio sexta-feira, cansado, tem tanta coisa. Você não ama o que Deus te deu, querido. Você não ama o que Deus te deu. Você ama outras coisas. Você quer amar outras coisas, mas o que Deus te deu, você não aprendeu a amar ainda. Sabe? Quando Deus nos dá algo, não é que está pronto. Ele está nos dando um caminho, fala assim: olha só, eu te criei para isso. É um carro que foi criado para andar numa estrada. É um trator que foi criado para agir na agricultura. É uma retroescavadeira que foi criada para agir na construção civil. Sabe, tem um propósito. Foi criado, imagina uma retroescavadeira numa autoestrada, só atrapalha. Não é verdade? Mas na construção civil ela é a solução. Olha para o seu irmão e fala assim: será que você é uma retroescavadeira na autoestrada? Pergunta para ele aí. Será que você está sendo uma retroescavadeira na autoestrada, atrapalhando os negócios? E tem um lugar tão especial para você, que você é aclamado, celebrado, porque você é a solução. O pessoal está lá trabalhando, e de repente chega aquela máquina enorme, aquela retroescavadeira, fala: glória a Deus, agora vai acontecer. Qual é o nome dela? O seu João, a Maria, o Sebastião. Chegou a solução. Mas você quer ser Ferrari? Meu sonho é ser uma Ferrari. Não vai ser. Vai sofrer. E tem gente lá fora esperando a retroescavadeira chegar. Não é a Ferrari, é a retroescavadeira. Amar ser retroescavadeira, querido. Ai, mas eu não gosto, é muito grande. Ai, é barulhento, é a diesel. Ai, é amarelo. Ai, eu queria ser rosa. Ai, eu queria ser azul. Ame o que o Senhor te deu. Ame o teu chamado. Ame a Deus acima de tudo. O Senhor é perfeito, e Ele te deu algo perfeito para ser. E assim consiga amar o teu irmão. E assim consigo olhar para o irmão e falar assim: aqui, irmão, eu tenho a solução para você. Deixa eu te falar, querido, Deus está ministrando sobre as nossas vidas nessa noite. Eu sinto o amor do Pai tão poderoso. Você vai ter pessoas nessa igreja que elas não vão ser sua amiga da vida toda. Elas vão ser amigas suas só por um momento, só por algumas mesas. Ela é o médico da emergência, sabe? Ela aponta o caminho, ela pede os exames, mas ela não vai te acompanhar. E glória a Deus por elas. Glória a Deus por elas. Mas você vai ter pessoas que vão caminhar com você o resto da vida, e elas também estão aqui. E glória a Deus por elas. Sabe, vai ter pessoas que você não vai caminhar com elas o resto da vida, que você vai ser só a injeção.
Você vai ser só o choque para você voltar a respirar, sabe? Só o desfibrilador do seu coração. Você vai levar um sacode perto dela, e você vai ficar meio tonto, mas depois você apluma, e alguém vem e fala: vamos caminhar junto. Fala: cadê aquele doido que passou pela minha vida? Eu não sei onde ele está, mas ele me fez respirar novamente. Isso é igreja. Isso é igreja. Sabe? Só que para isso eu preciso me dispor a isso. Eu preciso me expor a isso. Eu quero dizer com você com toda a realidade, querido, tudo que o inferno não quer é que você faça isso, porque o inferno sabe o poder de um relacionamento, o poder de uma mesa, o poder de um discipulado, o poder de uma administração dos santos, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. O inferno sabe disso. E aí o que o inferno quer? O inferno quer uma igreja superficial, uma igreja que nós damos tchauzinho um pro outro. Tudo bem, tudo jóia. E ó, eu vivo a minha vida, você vive a sua, eu não me importo, está tudo certo. Mas isso não é a igreja de Jesus. Quantos aqui precisam ser amados nessa noite? Se sentir amados? Quantos nessa noite estão sentindo que falta ser amado? Pela igreja. O louvor pode subir, por favor. Quantos nessa noite estão se sentindo pouco amados? Deixa o louvor subir. Olha para mim aqui. Quantos nessa noite estão se sentindo pouco amados pela igreja que está? Pelos pastores da igreja, pelos líderes da igreja. Talvez você está pensando assim: poxa, eu servi na diaconia tanto tempo, e eu parei de servir na diaconia, ninguém nem sentiu falta de mim. Talvez você esteja pensando assim: poxa, as pessoas só sentem falta de mim quando eu falto. Já é um bom sinal, mas é chato. Mas já está no caminho. Quantos? Quantos estão feridos com a igreja de Jesus? Quantos estão feridos e colocando a culpa em Jesus, e a culpa não é de Jesus, a culpa é nossa? E nós estamos deixando de cumprir o propósito. Quantos criaram para si uma barreira? E não, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não concordo com isso. Eu vi eu não sei quem falou, mas eu ouvi uma frase de um pastor, eu não sei se foi o Douglas que falou isso, mas ele fala algo tão poderoso. Ele fala que nós estamos vivendo uma geração, e o Espírito Santo está me fazendo lembrar aqui, eu acho que é para agora, uma geração que eu quero um pastor que diga o que eu concordo, e no dia que ele diz algo que eu não concordo, ou que eu não acho que ele tem que dizer, eu não quero mais. Deixa eu te falar, querido, essa é uma igreja superficial. O pastor é aquele que protege você das bestas feras, mas é aquele que fala onde você vai comer também, aquele que aponta onde tem água para você beber, aquele que coloca você dentro do curral, dentro do redil, e fala: é aqui que você vai passar a noite, porque senão você vai morrer. Isso é pastoreio. Não, eu vou na igreja domingo à noite, e depois eu faço o que eu quiser da minha vida. Eu pasto onde eu quiser pastar, eu bebo água onde eu quiser beber, eu durmo onde eu quiser dormir, e a vida é minha. Deixa eu te falar, a vida é sua mesmo. Deus me livre de ser dono da sua vida. Dar conta da minha já é difícil. Mas isso não é igreja. Isso não é igreja. Ou isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, querido,
É um bando de gente com defeito, que ama aquilo que Deus colocou nela e ama o próximo. Você só pode amar o outro se você se amar. Eu quero que você fique de pé, se você puder. Eu quero orar com você. Eu quero te convocar a ser a igreja do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a reproduzir outros, a fazer outros José, outra Maria, outro Sebastião, outra Sebastiana, outros. Porque o que Jesus fez foi isso. Mas antes eu quero te pedir perdão. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Antes eu quero te pedir perdão como igreja. Como pastor da igreja, eu quero te pedir perdão pelas falhas da igreja. Quero te pedir perdão pelas lacunas que a igreja deixa. Quero te pedir perdão pelo ensimesmar da igreja, achar que a gente é alguma coisa, achar que a gente sabe alguma coisa, achar que a gente pode alguma coisa, como igreja. Não é só eu, não. Eu estou assumindo esse lugar de pedir perdão, porque lá em Apocalipse, nas cartas das igrejas da Ásia, Jesus está falando ao anjo da igreja. O anjo dessa igreja sou eu, então eu tenho responsabilidade sobre isso, para dar direção, mas também para te pedir perdão, também para assumir. E eu quero amar tanto essa igreja, querido. Eu quero amar tanto essa igreja. Eu quero amar aquilo que Deus colocou na minha vida, para poder amar você. Sabe? Parar de falar mal da igreja, parar de reclamar das pessoas da igreja, parar de ver defeito nas pessoas. Mas a pessoa não quer nada. Perdoa. Vamos pedir perdão para Deus. Como igreja, como pastor, eu te peço perdão pela igreja. Peço perdão a você, não estou pedindo perdão para Deus, não. Perdão para você que está ferido, que está dolorido, que está machucado, que foi machucado por essa igreja, que foi machucado por palavras, que foi machucado por ausência. Quero te pedir perdão em nome de Jesus. Mas como igreja eu também quero pedir perdão para Deus, por não estar vivendo o propósito que Ele tem para a gente da forma correta. Tem um mundo lá fora esperando a gente, querido. Pessoas esperando que a gente abrace elas, que a gente seja a igreja. Mas a palavra de Deus diz que se a gente não cuida dos de casa, nós somos pior do que os incrédulos. Então nós vamos cuidar de você. Vamos adorar o Senhor, vamos. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você até que a gente ore. Adore ao Senhor, adore. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre o seu coração, sobre a sua vida.